Já imaginou um carro que faz massagem em você, não te deixa sair da faixa e tem 5 estrelas no teste de segurança veicular mais renomado da Europa? Pois é, estamos falando do ION-V, o carro da GAC que graças ao Grupo Jorlan nós temos acesso aqui em Brasília e BH. Inclusive, por conta de um detalhe lá dentro, esse carro está dando o que falar, mas calma aí que eu já vou te mostrar. Aqui nós temos um carro de aproximadamente 204 cavalos. Mas o que mais impressiona no ION-V é a autonomia que esse carro tem. Aqui no Inmetro declarado são menos de 400 km, mas não sei se você sabe, os testes do Inmetro são extremamente severos e uso extremo, e provavelmente não vai se encaixar com o seu dia a dia. E relatos de clientes nossos dizem que esse carro faz aproximadamente 450 km de autonomia com uma carga, o que é bem impressionante, dado a dimensão do carro e o peso que ele tem. E não só por isso, pela autonomia do carro, ele foi eleito destaque do ano no prêmio Melhor Compra pela revista 4 Rodas esse ano de 2025. E agora falando um pouquinho, já aproveitando esse conjunto ódio que está aqui, olha que detalhe fenomenal e a assinatura Ion Lighting aqui que nós temos na parte da lanterna desse carro. Vindo para cá, temos detalhes de acabamentos que trazem um pouco do requinte do cuidado que a marca tem não só no interior, mas no exterior do carro também. Quando a gente está falando agora da parte de rodas, nós temos um carro com aro 19, freios a disco nas 4 rodas e um conforto e estabilidade para sua família inteira. Agora, lembra que eu falei que ele estava dando o que falar? Vem cá que eu vou te mostrar isso agora, porque até eu fiquei impressionado quando eu vi. E quando eu menciono cuidado, é exatamente isso. Acabei de chegar com a chave no meu bolso, a maçaneta abriu, junto do retrovisor retrátil, e aqui nós temos acesso ao interior do carro, que logo de cara você vê um cuidado completo no acabamento, tanto no couro com soft touch, o plástico e todo o painel. Agora vem aqui para eu te mostrar no detalhe tudo que esse carro tem. Aqui no interior temos um design clean e minimalista. 2 telas onde você tem acesso a todas as informações do seu carro. E lembra que eu falei da autonomia? Olha aqui, temos menos de 100% e marcando 416 km ainda restantes nessa carga que temos. Agora, partindo aqui para o volante, e de cara você acha que não tem tantos controles, tem mais do que o suficiente. Nesse asterisco, logo abaixo aqui, você controla toda a parte do seu carro. Você tem o monitoramento de PSI, o que está tocando, quanto você está gastando em kWh, que é a sua autonomia, né, por 100 km. Aqui, nesse símbolo do telefone, temos acesso a todo o controle de Bluetooth na multimídia e aqui o seletor, onde você ajusta o volume do seu som. Aqui, nesse seletor abaixo, nós temos acesso à visão 360 panorâmica no externo do carro, controlado por 4 câmeras, como você pode ver, a dianteira, a traseira. Quando eu clico aqui, eu mostro a parte esquerda e direita, mostrando a parte da roda, para você fazer a manobra com extrema segurança. Quando eu clico de volta, eu volto para as demais opções que eu já vou mostrar para vocês. E aqui, aonde normalmente em outros carros você aciona o limpador de para-brisa, nós temos as funções de câmbio e também a parte de cruise control que você controla aqui. E aqui a maçaneta no acabamento extremamente luxuoso embutido dentro da porta. Quando você fecha, tanto o banco quanto o volante se ajustam para sua configuração de preferência. E dando continuidade da tecnologia embarcada dentro desse carro, aqui no console central temos a opção de carregamento por indução, extremamente prático, e aqui continua a parte de acabamento clean e minimalista, com as saídas de ar-condicionado quase que embutidas no console central, 2 porta-copos, aqui nós temos um espaço no console para você guardar o que quiser, que inclusive conta com carregamento USB-C, USB e uma porta 12 volts também. E aqui no console central temos a característica que surpreendeu e está dando o que falar. Temos um mini freezer com capacidade de 6,6 litros. E quando eu falo freezer, é literalmente um freezer de verdade. Esse compartimento tem capacidade de até menos 15, mas não só isso. Não é só um freezer, ele também mantém a sua comida aquecida até 50 graus. É impressionante ter essa tecnologia embarcada em um carro desse preço, dessa faixa, essa autonomia, com toda essa tecnologia embarcada e mais detalhes que não acabaram. Vem cá. E aqui no console central temos todos os controles do seu carro. Aqui, nessa primeira opção, o mais legal é a parte de viseira solar, que é literalmente um teto solar que você tem dentro do seu carro. Você pode colocar na posição que quiser pelo pausa, quando você liga, ele abre, quando você desliga, ele fecha. E aqui, na parte inteligente, você tem todos os controles do seu banco. Por exemplo, como 3 posições memorizadas para quando você está no carro, já está configurado
o que você mais gostar. Essa cama de casal dianteira é uma opção onde você ativa e os dois bancos da frente se retraem completamente. Passando aqui para o que eu comentei no começo, temos a opção de massagem tanto para o motorista quanto para o passageiro, e você consegue ver quais são os pontos de ação que o banco está fazendo nas suas costas, na sua lombar, e fora, claro, você tem os controles que inclusive estão mostrando aqui, de ajuste eletrônico do banco, do motorista e do passageiro. Claro, você consegue controlar a intensidade da massagem que você quer. E eu vou te falar, estou experimentando agora, é realmente impressionante e funciona. Como se já não fosse suficiente toda a parte de memória e ajuste eletrônico e a massagem, você tem também a possibilidade de ventilação e aquecimento, ou então o modo inteligente que interpreta a temperatura do carro e adapta a função de ventilação do banco se for para resfriar ou aquecer. E aqui, como vocês podem ver, pela multimídia eu controlo se o teto solar vai estar aberto ou fechado. E olhando para esse cockpit extremamente minimalista, você pode se perguntar, mas Daniel, como é que o carro vai desligar? A resposta é simples, você precisa levantar, sair do carro, fechar a porta e automaticamente, através de sensores, o carro vai identificar que você não está mais lá dentro, a chave presencial está longe, ele vai fechar. E aqui atrás, todos os passageiros vão com extremo conforto. Não só pelo acabamento das portas, dos bancos, o couro, como, claro, suporte de cofre de telefone aqui, entrada USB-C para carregamento, mas também porque nós temos duas saídas de ar dedicadas, uma em cada porta, para os passageiros aqui de trás, e controla a intensidade aqui dessa parte do meio, claro, também podendo desligar com um controle e ar-condicionado dedicado para a parte traseira. E para você que tem criança ou é empresário que precisa estar trabalhando enquanto você se desloca de um lugar para o outro, temos esse suporte, como nós temos nos aviões, para você colocar o seu computador e continuar trabalhando mesmo no trânsito frenético da sua cidade. E para o conforto e espaço ficar completo, temos um porta-mala com 427 litros de capacidade. Claro, deitando os bancos, essa capacidade aumenta, mas é suficiente para conforto para carregar a mala da família inteira, tudo que você precisar. E aqui, na parte da frente, temos um design extremamente orgânico, fugindo um pouco do que vemos atualmente nos carros com design mais quadrados e linhas retas, trazendo um grau de sofisticação, que você pode ver até pelos detalhes que você tem no conjunto óptico do carro, até mesmo no para-choque, que carrega consigo sensores de proximidade em toda a sua extensão e uma câmera frontal, como você viu, que mostra tudo que está ao seu redor. E agora vamos à experiência de direção completa do Lion V. Quando falo completa, ela começa aqui ao fechar a porta e o banco se ajusta à última memória configurada. E completa, antes de iniciar o carro, eu quero uma massagem alívio total nas costas com intensidade padrão. Enquanto conversamos, eu já apresento todos os pontos e detalhes desse carro para lá de especial. Como eu comentei, aqui para o modo de condução, nós selecionamos na letra, está no D, carro pronto para ir. Você repara que no retrovisor, quando o carro começa a andar, as maçanetas se fecham, você está livre para seguir com o seu carro. Um dos pontos que mais me chama a atenção logo de cara é o extremo silêncio acústico que esse carro tem dentro dele, que claro, para mim entra como um item indispensável quando o assunto é conforto ao dirigir um carro. E falando em conforto, essa massagem não é de tabela ou simplesmente para constar como uma feature que o carro tem. É uma funcionalidade que realmente tem impacto. Você sente os pontos, você sente a pressão, e esse detalhe para mim mostra o cuidado que a montadora tem com os seus consumidores e o cuidado a desenvolver um carro. É um detalhe que para muitos parece besta, mas imagina, você passou o dia inteiro trabalhando, você precisa dirigir por horas, talvez, para chegar até a sua casa por conta do trânsito, e você tem esse conforto de isolamento acústico, você tem conforto do ar-condicionado que é embutido, um setup extremamente minimalista e a cereja do bolo, claro, uma massagem que também tem a parte de resfriamento ou aquecimento do banco, dependendo da temperatura da sua cidade. Um ponto importante também, esse carro conta com sensores de aproximação que você vê a sinalização nos dois retrovisores e, claro, toda a tecnologia de direção assistida. E quando eu falo de direção assistida completa, ela é completa mesmo. Você tem sensor de aproximação na parte da frente,
controle de faixa para não deixar você sair de um lado para o outro, como eu mencionei logo no começo do vídeo. E claro, o famoso piloto automático, com o nome de Cruise Control, que você deixa o carro na velocidade que você quer, ele segue sozinho. Aqui no painel você tem todas as informações referentes ao seu carro, como por exemplo, a pressão dos pneus, para você saber a hora que você precisa parar para calibrar e não perder, por exemplo, em consumo e eficiência, que como eu comentei, é impressionante para um carro desse porte. Estamos falando de aproximadamente 450 km de autonomia, um número que chama atenção quando você olha para carros da mesma categoria, mesmo peso, em relação de peso-potência. E parece um detalhe besta, mas até nisso eles tiveram cuidado. Para alguns condutores, o barulho da seta pode ser algo extremamente chato e que eles levam em consideração. E aqui, quando você escuta, é algo extremamente silencioso e sutil. Também ao acionar a seta, você tem a ativação das câmeras 360 no seu carro, direto no painel, para não sofrer por conta de nenhum ponto cego. E não podemos deixar de mencionar algo que o elétrico ganha o coração de seus clientes, é com um torque instantâneo, que mesmo para um carro que parece um carro de família, pesado, a gente foi de 30 a 80 km por hora num período extremamente curto. Você ganha tempo quando você está fazendo uma ultrapassagem, quando você precisa se colocar, por exemplo, numa saída de rodovia. Então é um carro que te fornece segurança, conforto nos mínimos detalhes. E aqui eu tenho um desafio extremamente complicado de te passar tudo que esse carro representa e tem através de um vídeo. Mas eu quero deixar o convite para você procurar no Brasília em BH para você fazer o seu tech drive e ver de perto tudo que esse carro tem para te oferecer. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com aquele seu amigo que você sabe que gosta desse tipo de carro e que faz fit com ele.